Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia e sinta-se abraçado afetuosamente. Com todo carinho aqui colocamos no ar mais um programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. E no quadro Sou Feliz de hoje, o senhor Antônio Durães Guedes revela o poder que há nas orações da Seitonoi. Veja como ele venceu o fantasma do desemprego. E através das orações e da forma humana, eu consegui superá-lo. E depois o preletor José Maria Coelho fala sobre a essência da oração. Orar para que algo se concretize é, na verdade, um treinamento espiritual preparatório para se chegar à convicção de que esse algo foi concedido desde o princípio. Gente, é um sucesso editorial há mais de 40 anos, o Palavras de Luz da Seitonoi. E em 2016 ele ainda está mais bonito nos formatos mesa e parede. O presente mais positivo de todos agrada aos olhos e preenche de vivacidade a sua mente com mensagens como essa. Vamos ver? A genialidade já está no interior de todas as pessoas. Bom demais, né, gente? Faça como milhares de lares e empresas brasileiras que a cada dia do ano viram a página para uma palavra de entusiasmo, coragem e proteção de Deus em todas as atividades do dia. Adquira pelo site www.sni.org.br/livraria virtual ou na sede mais próxima de você. Não dê chance não para o estresse, a depressão ou a crise. Espante a má sorte e ilumine sua vida com Palavras de Luz 2016 da Seitonoi, o presente mais positivo de todos, para você. Antônio Durães Guedes estava com dificuldades no emprego. Daí ficou desempregado e após ir participar de um seminário de treinamento espiritual da Seitonoi, ele passou a praticar orações. O resultado, ele mesmo conta no quadro Sou Feliz e você acompanha agora. Eu tive vários problemas com a empresa em 2009 e através das orações e da forma humana eu consegui superá-lo, indo para o encontro em Biúna de 2009, quando eu anunciei a minha viagem para a academia espiritual, a empresa me demitiu. E diante de tanto desespero, já que eu não vinha recebendo em dias da empresa, eu fiquei bastante abalado, mas chegando na academia eu fiz forma humana, uma para emprego principalmente, e depois fui para a sala de orações, marquei o meu nome e de toda a minha família. As formas humanas que eu tinha feito de 3 meses, em 1 mês e meio, para mim resolveu. Eu arrumei uma empresa maravilhosa, que estou até hoje, e gostando bastante do trabalho, e estou na minha profissão. Graças a Deus, o meu problema foi solucionado através das orações e da forma humana. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, anda sem tempo para aquele bate-papo com o Criador? Olha só, quem ora mais, sem se esforçar e até sem perceber, passa a agir de modo mais adequado, sempre acerta mais na vida, viu? Então, vamos aprender mais agora sobre a essência da oração com o preletor José Maria Coelho. Vamos ver? Muito obrigado. É um prazer estar
chegando aí no seu lar, no seu local de trabalho, para juntos estudarmos um pouco mais sobre a Seitinoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Um grande abraço para os nossos amigos lá de Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e vamos estudar um pouquinho, ok? O livro que nós vamos estudar hoje é de autoria do professor Masaharu Taniguchi, Meditando sobre a Vida. É um assunto muito legal e maravilhoso de se estudar, porque se trata de uma prática fundamental da Seitinoye, que é a oração. E na página 19 do livro, o professor nos ensina o seguinte, que a oração é um meio de comunicação e comunhão entre a grande vida e a vida individual. Grande vida é Deus, e vida individual é o ser humano, o Filho de Deus. Pode-se dizer, portanto, que a oração é contato pessoal entre Deus e Filho de Deus. Por ser um contato pessoal, é um contato íntimo, na verdade, nós precisamos ter uma definição correta. Quem é que eu quero encontrar neste contato íntimo? Então, geralmente, nesse contato pessoal, você vai buscar, no caso, na relação humana, sempre que você vai ter contato com alguém, esse alguém é alguém interessante, alguém legal, maravilhoso. E Deus, na verdade, então para a gente, a oração nada mais é que você ter em primeiro lugar, já que você vai realizar esse contato, essa ligação, você precisa então definir o que vem a ser Deus. E o professor Masaharu Taniguchi, ele nos ensina que Deus é amor, Deus é onipotente, onisciente, é a força máxima e única do universo. Tudo partiu, tudo se criou a partir do momento em que Deus colocou a sua energia, a sua vibração em ação através da mente do homem. Então, mais adiante, ele nos ensina que quando um dos discípulos perguntou a Jesus qual era o primeiro e máximo mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Portanto, a verdadeira oração não é aquela que consiste em pedir algo a Deus, e sim aquela em que se expressa o amor a Deus e o desejo sincero de comunhão com Ele. Quando comungamos com Deus, tudo se ajeita naturalmente. Por isso que Cristo ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, nos ensinado que quando esse Deus se revela, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra e não há quem seja miserável. Então, quando nós nos ligamos a esse Deus, através da nossa atitude mental afinada, naturalmente começam a acontecer nas nossas vidas aquilo que muitas pessoas chamam de milagres, que na verdade não é o milagre em si. Que milagre há de o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus ser saudável, ser próspero, ser harmonioso, e realizar os seus desejos, realizar o seu ideal. Isso não é milagroso, isso é normal. Milagre é o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, está passando por aflições, angústias, desarmonia, etc. Então, uma coisa muito importante é a gente compreender que a oração, na verdade, ele nada mais é que o ajuste de frequência mental. E quando você ajusta a sua frequência mental com essa grande vida que é Deus, onipotente, onisciente e harmonioso, tudo na sua vida começa a acontecer maravilhosamente bem. Mesmo que surja de repente um aparente fracasso, uma aparente turbulência, a gente consegue tirar uma lição grandiosa dessa situação e a coisa não vai se tornar tão assustadora, desagradável assim. Tem uma amiga nossa lá no Espírito Santo, que numa ocasião ela estava em casa fazendo almoço lá e tal, e estava cozinhando feijão. E de repente a panela de pressão que cozinhava o feijão explodiu. Né? E explodiu e a tampa foi lá, ficou cravada no teto da casa dela, para você ter uma ideia.
e a água toda, sabe, se espalhou pela casa com aquela pressão forte e de repente atingiu o rosto dela. E quando atingiu o rosto dela, ela pratica, na verdade, a Seichonoye. Então, naturalmente, as pessoas, quando acontece uma coisa dessas, pessoas que de repente não professam uma fé, elas vão dizer: Deus não me ama, Deus podia ter me protegido, mas Deus me abandonou no momento que eu precisei. Mas como ela praticava Seichonoye, claro que com certeza aquilo estava queimando, ardendo, mas ela não entrou nessa frequência de reclamar. Ela começou a recitar uma oração que resolve qualquer situação, e a oração diz assim: imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Aí a empregada levou ela correndo para o hospital e ela continuava recitando imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Aí quando chegou no hospital dizendo imagem verdadeira, harmonia, perfeição, que eu acho que ela dizia também porque doía bastante, né? Mas ela dizia imagem verdadeira, harmonia, perfeição. O médico foi atender e tal, e ligou para o marido dizendo: na verdade, a gente é uma queimadura muito grave e tal, mas atingiu alguma coisa na cabeça, porque ela não está muito boa, porque ela fica recitando, não para de falar imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Aí o marido disse: não, mas essa é uma oração, deixa que ela continue fazendo. E, na verdade, já no terceiro dia, depois do acidente, quando eles foram para olhar novamente, passar uma pomada no rosto para a queimadura, a pele começou a se descascar todinha no terceiro dia e apareceu uma pele nova, maravilhosa, e parece que ela ficou até mais bonita depois do acidente. Então, na verdade, a Seichonoye nos ensina que entrar em sintonia com Deus não significa que de vez em quando não apareçam situações na vida que a gente não tenha que resolver. Mas quando a gente entra em sintonia com Deus, a nossa fé, a nossa ação, a nossa postura diante da vida faz com que você tenha rapidamente uma resposta adequada para aquela situação, para aquele momento. Aí as coisas começam a transcorrer na mais perfeita harmonia. Aí o professor nos ensina na página 20, que à medida que o nosso espírito se eleva, as nossas vibrações espirituais se intensificam e entram em sintonia com a riqueza do mundo de Deus. Então, a provisão ilimitada do mundo da imagem verdadeira infalivelmente se manifesta também no mundo fenomênico. À medida que o nosso espírito se eleva, as nossas vibrações espirituais se intensificam e entram em sintonia com a riqueza do mundo de Deus. A riqueza do mundo de Deus são os atributos divinos de Deus. A sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita, a provisão infinita, a alegria infinita, a harmonia infinita. E elas vão se manifestando no nosso cotidiano, exatamente quanto mais você intensifica a sua fé, quanto mais você intensifica a sua oração diária, mais você se ajusta a esta perfeição do mundo da imagem verdadeira. E eu sempre digo para a galera aí que quando a gente faz a oração, o estado de fazer a oração, na verdade, é ficar online, né? E o estado de você não fazer oração é ficar offline. Quando você está online, na verdade, você consegue, né, enviar e receber o e-mail, enviar e-mail, enviar outras coisas. Mas quando você está offline, você não está ligado, você não está sintonizado. E oração é exatamente isso. E o livro texto que é o Meditando sobre a Vida, ele nos ensina justamente como usar da nossa frequência mental para se ajustar com o mundo de Deus. E ele diz que existem 7 etapas para que a oração se concretize. E é bem interessante, que ele diz que o meio de se livrar das dificuldades consiste em não a considerar como tal, volver a mente para Deus e agradecer por todas as graças já concedidas. Pedir para que seja concedida sabedoria para agir certo na presente circunstância e mentalizar com gratidão as seguintes palavras: a sabedoria sublime já está fluindo em mim e me orienta. Orar para que algo se concretize é, na verdade, um treinamento espiritual preparatório para se chegar à convicção de que esse algo foi concedido desde o princípio. Olha que interessante.
Orar para que algo se concretize. É, na verdade, um treinamento espiritual preparatório para se chegar à convicção de que esse algo que foi concedido, ele existe desde o princípio. Ou seja, é necessário somente, então, você sintonizar, se ligar a sua mente a Deus, jogar no grande universo o seu desejo, que ele com certeza vai se concretizar. Aí então ele diz que a primeira das etapas para a concretização da oração é, na verdade, a decisão. Decisão que significa, devemos tomar a decisão de entregar tudo a Deus, entregar tudo nas mãos de Deus e parar de ficar sofrendo por achar que o seu fardo é pesado demais e por achar que Deus não é tão onipotente assim a ponto de conseguir resolver os seus problemas. Então aí, quando você compreende que Deus é onipotente, é um ser grandioso e maravilhoso, então entrega tudo nas mãos de Deus e para de sofrer com essa situação. Aí ele diz assim, devemos tomar a decisão de entregar tudo nas mãos de Deus, crendo na sua onipotência. O que conduz a essa decisão é a mentalização, conceda-me esta graça, sobre a qual falei anteriormente. Ou seja, quando você vai tomar a decisão de realizar algo, você deve esboçar aquilo que você deseja e criar detalhes daquilo que você deseja e entregar nas mãos de Deus. E a segunda etapa é a descontração mental. Por que descontração mental? Porque uma vez tomada a decisão de entregar tudo nas mãos de Deus, é lógico que devemos ficar com a mente descontraída, com a mente tranquila, com a mente serena. As etapas seguintes são visualização. Visualização que consiste em fechar os olhos e visualizar aquilo que desejamos. Fechar os olhos é justamente para você não ver as coisas que estão manifestadas na sua frente e por detrás das pálpebras afirmar aquilo que você deseja com toda a convicção. E quando você conseguir mentalizar aquilo, aí você pensa que descontração mental nada mais é que ter uma cara de facinho. A cara de facinho também é cara de descontraído, é assim, ó. Por quê? Porque se você já entregou tudo nas mãos de Deus, não precisa mais se preocupar. Aí depois que você visualiza aquilo que você deseja, você vai confirmar aquilo que você visualizou. Confirmar é você visualizar fortemente, através da outra etapa, que é a concentração mental. Concentração mental consiste em concentrar o pensamento naquilo que visualizamos e confirmamos, criando dentro de você a certeza plena de que aquilo que você deseja já está realizado com certeza. Aquilo que você deseja já está pronto no mundo invisível para vir até as suas mãos. Aí você vai confirmar através da mentalização, que consiste em afirmar mentalmente que Deus, com seu infinito amor, concretizará a coisa ou a situação desejada em que concentramos o nosso pensamento. E, por fim, o estado de concentração máxima, ou seja, entregar tudo a Deus e esquecer todas as preocupações que até então estavam impedindo a manifestação desse seu desejo. E as pessoas, muitas das vezes, sofrem justamente pelo fato de não conseguirem se ligarem a Deus através dessa etapa tão simples que é visualizar, que é contemplar, que é decidir entregar nas mãos de Deus. E quando a gente se aparta de Deus, ou seja, quando a gente não faz oração, quando a nossa vida está ausente de Deus, a gente está ausente, na verdade, de um negócio chamado amor, porque Deus é amor. E viver a oração no seu cotidiano nada mais é que você viver todos os dias da sua vida o amor. Exercitar, como ele disse ali no texto, um treinamento espiritual para trazer aquilo que você deseja através da sua vivência, através do amor. E o contrário do amor, na verdade, é o desamor. Né? Como as pessoas sofrem pelo desamor, pelo desencontro. Nós temos aqui um livro também maravilhoso. Este livro é um livro que saiu agorinha do forno, Conquiste a Felicidade com Amor, de autoria do professor Heitor Miyazaki. Né? Esse livro aqui eu ganhei dele, já autografado.
E ele, no livro aqui tem um monte de coisa muito legal, e eu queria, para a gente finalizar, contar um relato, na verdade, de um seminário de jovens empreendedores lá na Academia de Santa Fé, na Bahia. Um abraço para os nossos amigos baianos. Tem uma amiga nossa, que é a Albani, que ela fez uma pergunta para o professor, na página 67. Na verdade, ela diz assim que o sonho dela, o desejo, ela tinha de conhecer a mãe biológica. Aí o professor orientou, na verdade, é você quem está mantendo sua mãe distante, pois quando estamos magoados com determinada pessoa, não sentimos desejo de nos aproximar dela. A mágoa cria distância. É por isso que a pessoa magoada evita comunicar-se com a pessoa que a magoou. Aí então, posteriormente, a Albani relatou, em dezembro de 2003, ela começou a frequentar o domingo da Seichonoye. O objetivo era dar um novo rumo espiritual à sua vida. Em março de 2004, ela associou-se à missão sagrada, passou a participar da cerimônia de gratidão aos antepassados. Enfim, no mês de novembro de 2005, ela foi pela primeira vez na Academia de Santa Fé, na Bahia, e ela fez então essa pergunta, como posso encontrar com a minha mãe biológica? Aí o professor respondeu, faça a oração de perdoar 150 vezes, né, por dia, durante 3 meses. E ao voltar para casa, ao invés de fazer 150, ela começou a fazer 200 orações por dia, e vale ressaltar que antes, né, ela disse que havia desistido de procurar a mãe, porque só sabia que se chamava Maria e que morava em Caruaru. Mas no 5º dia da oração, ligou um amigo que há muitos anos que ela não havia, ela contou a história e no mesmo instante ele pontificou-se a localizá-la. Passado 4 dias, ele ligou para Albani dizendo, vamos para Caruaru, pois nós localizamos a sua mãe. E aí ela encontrou com a mãe, depois encontrou com o pai, e a partir do momento que ela fez a oração de reconciliação, ela conseguiu mudar a sua vida e hoje vive uma vida maravilhosa e só sei que foi assim e foi feliz para sempre. Então você também que está agora nos assistindo aí em casa, você pode mudar a sua vida através da oração. Basta sintonizar com Deus que a sua vida com certeza vai ser infinitamente maravilhosa e você vai realizar todos os seus desejos. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Que legal, né, gente? Foi um programa de hoje muito animado, porque você estava aí do outro lado, viu? Que bom ter tido a sua companhia. Então divulgue por aí o horário, o canal que você assistiu, para que aumente a corrente de pessoas felizes por assistirem ao programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, viu? E, gente, orar é formar uma nova estrutura mental que reordena a vida. Então põe a ordem na casa agora mesmo, em nosso momento de oração. Até o nosso próximo encontro. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir 2 aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente, tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus,
que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. A palavra impossível, já que meus desejos não causam infelicidades ou prejuízos aos outros, não existe no meu dicionário da vida. A partir de hoje, digo adeus a todas as vacilações e hesitações covardes e temerosas. Trilho corajosamente o caminho da concretização do desejo. Como Deus é quem me conduz, jamais me perco no caminho. Digo adeus a toda a infelicidade, desgraça, doença e pobreza, porque originariamente inexistem no Filho de Deus e não passam de sombras da ilusão.